Amigos, graças a Deus o meu canal chegou a 144 mil inscritos. Eu agradeço a você por fazer parte desse canal e por você compartilhar com outras pessoas que gostam de estudar a Bíblia ou que precisam aprender mais sobre a Bíblia. E já que chegamos aos 144 mil, eu gostaria hoje de falar sobre os 144 mil do Apocalipse. Quem são os 144 mil? Esse número é literal ou simbólico? Este número pode ou não se referir ao Israel literal, a um grupo de judeus? Essas são algumas das interpretações que vemos no mundo cristão e no vídeo de hoje eu quero lhe mostrar o que a Bíblia tem realmente a ensinar sobre os 144 mil do Apocalipse. Os 144 mil são mencionados no capítulo 7 e no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Alguns cristãos pensam que é um número literal de pessoas salvas. Pensam que pouco antes da volta de Cristo existirá um número literal de 144 mil pessoas que serão salvos. Outros pensam que é um número literal de pessoas vivas por ocasião da volta de Cristo. E há uma outra interpretação de que os 144 mil se referem a judeus, que obviamente terão novamente o domínio da região de Israel, da região da Palestina, e obviamente num período depois da tribulação, Cristo volta, resgata tanto esses judeus convertidos quanto aos cristãos que já foram, diríamos assim, arrebatados secretamente anteriormente, antes da grande tribulação. Eu quero lhe mostrar que ambas estas crenças que eu apresentei aqui, elas não são bíblicas, porque na verdade nós temos evidências fortíssimas no próprio texto bíblico de que o número 144 mil é um número simbólico. Vamos antes fazer uma leitura, obviamente, de de Apocalipse capítulo 7, versos 1 até o 4. Antes eu queria lhe mostrar uma coisa importante. Os 144 mil são uma espécie de parênteses entre o sexto e o sétimo selo do Apocalipse. Ok? Os 7 selos são 7 períodos da história e o sétimo selo corresponde à volta de Cristo. Os 144 mil fazem parte da resposta à pergunta feita no capítulo 6, versículo 17. Falando dos ímpios que vão fugir da presença de Cristo e pedir para as montanhas caírem em cima deles, o verso 17 fecha com uma pergunta. Porque chegou o grande dia da ira deles, do Cordeiro e de Deus. E quem é que pode suster-se? E aí no capítulo 7 vem a resposta. Quem que pode suster-se por ocasião da volta de Cristo? Que serão os 144 mil selados. E agora vamos ler o texto para você perceber esse contexto mais amplo e você entender a simbologia do número. Então, em resposta à pergunta, quem é que pode suster-se na segunda vinda de Cristo? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ventos no Antigo Testamento simbolizam juízos destruidores de Deus. Então, juízos destruidores de Deus são impedidos de virem à terra enquanto os servos de Deus não são simbolicamente selados. Tá? É bem possível que esses juízos dos quais os 144 mil serão protegidos sejam as 7 pragas mencionadas logo em sequência, logo depois, no Apocalipse, e que obviamente cairão apenas sobre os ímpios. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, e por aí segue. Agora você pode perguntar, mas será que não é literal este número?
Não é pelo seguinte. Primeiro, se você perceber aqui é dado supostamente o número de salvos, mas não é, é o número de selados. Se você for para o capítulo 9, verso 16, você percebe também o número dos exércitos da cavalaria, aqui está falando agora dos ímpios, era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu vi o seu número. O número dos perdidos é simbólico, não é um número literal. Então é óbvio que o número dos selados também é simbólico. Se nós interpretarmos o número literal de 144 mil, interpretarmos como literal, temos que interpretar o número de perdidos aqui como literal também. E não é o caso, nós sabemos que são números simbólicos para destacarem coisas diferentes. No capítulo 9 se destaca a grande quantidade de inimigos de Deus. No capítulo 7 quer destacar-se outra coisa. A militância da Igreja de Deus pouco antes da volta de Cristo. E por quê? Se você perceber, o número 144 mil é o resultado da multiplicação de 12 tribos de Israel, vezes 12 vezes 1000. E se você for para o Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa interessante. O número 1000 era utilizado como uma referência a posicionamentos militares na época de Israel, grupos de 1000 ou aproximadamente 1000 pessoas. Então, muitas vezes eles tinham destacamentos militares de 1000 em 1000, às vezes de 100 em 100, mas no geral era de 1000 em 1000. Então veja que interessante, João pega uma linguagem do Antigo Testamento, uma linguagem, digamos assim, militar, e o emprega ao povo de Deus para referir-se ao caráter militante do povo de Deus. Como o povo de Deus vai passar pela grande tribulação, vai estar no planeta por ocasião da perseguição de Apocalipse 13, então será uma igreja militante que vai ter que lutar ao lado de Cristo para vencer as forças do mal. Uma outra coisa interessante, se você ler também no livro do Apocalipse, você vai perceber algo muito importante. Aqui, no capítulo 21, falando da Nova Jerusalém, olha que interessante. Tem uma descrição aqui no verso 12 do capítulo 21 que diz assim, ó, vamos entender o significado do número 12, tá bom? Tinha grande e alta muralha, falando da Nova Jerusalém, a cidade celestial. 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então você percebe que interessante, menciona-se 12 tribos de Israel como tendo os nomes delas, né, nas 12 portas de entrada da cidade santa. E aí você vai para o verso 14, ó, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que interessante o simbolismo. Os 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 em referência ao povo de Israel. 12 também em referência aos apóstolos, à igreja do Novo Testamento. E 1000, destacamento militar. Ou seja, João usa a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000 para falar não do Israel literal, mas para falar do povo de Deus ao longo da história, que terá uma luta, uma batalha ao lado de Cristo contra as forças do mal, porque será uma igreja militante. Você percebe? Nós temos que deixar que o texto bíblico se explique. Este 144 mil, que representa o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, representa o povo de Deus em toda a história, ele se refere aqui no livro do Apocalipse também, de forma especial, aos justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Justos de todas as tribos e todos os lugares do mundo. Eu relembro a você que na Bíblia, Israel não é mais visto como nação, como sociedade teocrática. Israel é visto como a igreja. Um dos textos que eu vou lembrar você, ou ajudá-lo a pesquisar, é Gálatas 3, 28 e 29. Né? Ali é dito que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo nem livre. Todos são um em Cristo. E um outro texto importante que eu queria lhe mostrar, para você perceber que Israel não tem mais a ver com uma teocracia, mas sim com o povo de Deus como um todo, é Romanos 2, 28 e 29, que diz assim, ó, porque não é judeu quem o é,
apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, na Bíblia, queridos, não há possibilidade de interpretarmos o Israel como uma entidade teocrática, mas como o povo de Deus ao longo da história. Um outro detalhe que destaca o simbolismo dos 144.000 é a característica deles no capítulo 14, verso 4. Ali é dito que os 144.000 são homens que não se contaminaram com mulheres porque são castos ou virgens. Se você quiser interpretar o número 144.000 como literal, você é obrigada a interpretar a característica dos 144.000 como literal também. Né? Você não pode dizer que o número é literal e a característica é simbólica. Não há base hermenêutica, interpretativa, exegética para isso. Ou o número e a característica são simbólicos, ou ambos são literais. Se o número é literal, então a característica também é literal. Ou seja, de acordo com Apocalipse 14:4, só homens farão parte dos 144.000, mulheres estão fora. E outro detalhe, só homens virgens ainda por cima. E eu não creio, amigo, que até Jesus voltar existirão tantos homens virgens assim. Mas vamos avaliar se é simbólica a característica dos 144.000, indicando, ao eles não se contaminarem com mulheres, quer dizer que eles não quiseram permanecer ligados a um sistema de adoração falso, a religiões falsas. Então, se essa contaminação é simbólica, é óbvio que o número também é simbólico. Além disso, você deve considerar um outro aspecto. A lista dos 144.000, como aparece no livro do Apocalipse, em Apocalipse 7, ela é diferente das listas que aparecem no Antigo Testamento. Aqui é uma outra coisa importante. Se você ler Apocalipse 7, você percebe que existe, obviamente, no primeiro da lista está a tribo de Judá. Já na lista de Gênesis, o primeiro da lista é Rúben, em Gênesis 49. Em Números 1, 5 a 15, o primeiro é Rúben. E em Ezequiel, o primeiro da lista é Dan. E curioso que nas listas do Antigo Testamento, além de haver uma ordem diferente entre as listas do Antigo Testamento com a do Apocalipse, você percebe que no Apocalipse, Dan e Efraim são omitidas. E nas demais listas do Antigo Testamento, Dan e Efraim se encontram. E por que isso? Dan e Efraim se tornaram símbolos da apostasia, da rebeldia contra Deus. Então, seguindo essa tradição, João não fez questão de repetir os nomes de Dan e de Efraim. Ele coloca os nomes ali de um dos filhos de José, usa a tribo de Levi, não é? E um outro detalhe interessante, ele menciona Judá primeiro, por quê? Porque Cristo descendeu de Judá. Então, Cristo é o cabeça de todo o povo de Deus ao longo da história, seja do Israel antigo, seja da igreja. Então, o que João quer destacar aqui no Apocalipse? Que o povo de Deus, apresentado de forma simbólica, será um povo militante, que vai lutar ao lado de Cristo contra as forças do mal. O número não é literal. Se deixarmos que o autor comunique a sua intenção original, vamos entender o quê? Que os 144.000 é o resultado da multiplicação de 12 tribos de Israel, simbólicas, porque não existe mais Israel como nação. Eles já se mesclaram desde o século ali 8 a.C., quando a Síria invadiu Jerusalém, eles se misturaram nas demais nações. Então aquelas 10 tribos de Israel deixaram de existir. Nos dias de João se identificavam 2 apenas. Então o Israel literal não existe mais. No Novo Testamento, o Israel agora é a igreja, engloba o povo de Deus ao longo da história. Então 12 tribos de Israel vezes 12 vezes 1000 mostra o quê? O povo de Deus numa posição militar, porque terá de enfrentar ao lado do exército de Cristo as forças do mal e os exércitos de Satanás. E repito, se em Apocalipse 9,16 o número de soldados de Satanás é um número simbólico, é óbvio que o número 144.000 também é simbólico.
E um detalhe para finalizar, há autores que identificam o número 144.000 com a grande multidão em Apocalipse 7, verso 9. Nem todos os autores concordam com esse posicionamento, mas alguns autores pensam sim que, como Eckhard Miller, Ranko Stefanovic, que são eruditos adventistas, entre outros, pensam sim que a grande multidão está sendo mencionada anteriormente como 144.000, simplesmente de maneiras diferentes. Aceite ou não você essa interpretação, isso não interfere em nada no fato de que o número 144.000 é um número simbólico que se refere ao povo de Deus. Se refere mais especificamente à igreja militante nos últimos dias, que poderá sobreviver e permanecer em pé diante do Cordeiro. Lembra-se da pergunta de Apocalipse 6,17? Depois de descrever os ímpios fugindo da presença de Cristo, o verso 17 pergunta: quem pode permanecer em pé diante do Cordeiro? E aí Apocalipse 7 responde: os 144.000 selados, aqueles que terão o selo do Espírito Santo na vida deles, e aqueles que aceitarão um selo complementar nos últimos dias, que será a observância de um verdadeiro dia de repouso que vai identificar aquele que estará adorando a Deus e que preservou o selo do Espírito Santo dentro do seu coração. Eu espero que esse breve estudo tenha lhe ajudado, espero que você, se não gostou desse estudo, continue aprofundando-se, questione as suas crenças, ok? Aprofunde-se e você vai perceber a lógica ou não naquilo que você acredita e naquilo que eu estou lhe expondo. Tá? Que Deus te abençoe. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar indicações de alguns livros para você se aprofundar no estudo do Apocalipse. Eu espero que eles sejam uma bênção para a sua vida, tá bom? Até o nosso próximo encontro.